Muito bem, eu quero começar nosso Além da Visão hoje com uma pergunta, né? Como saber se você é um discípulo de Jesus? A gente fala muito sobre discipulado, sobre fazer discípulos, sobre a missão da igreja que é fazer discípulos, mas como saber se você é um discípulo de Jesus? E aí, para responder essa pergunta, na verdade, eu preciso de 3 voluntários aqui, por favor. 3 voluntários. 2 já vieram, falta mais um. O voluntário, voluntária. Só mais um, gente. Misericórdia. Isso, Fabião, gostei de ver. Então, preste atenção que eu vou precisar da ajuda de vocês, na verdade, que estão aí. Eu vou dar a esses 3 voluntários, eles vão representar 3 personagens bíblicos. E eles vão dizer para vocês 2 características, 3 no máximo, desses personagens que eu vou dar. Mas não pode dizer função, cargo, o que fazia. Você tem que pensar aí e dizer para eles uma característica, né? Você vai incorporar esse personagem, agora pode incorporar, né? Esse personagem, né? Então você vai se colocar no lugar dele e vai dizer assim, olha, eu sou isso, sou assim, mas não o que você faz, tá bom? E vocês vão ter que adivinhar quem são esses personagens. Vocês não vão dizer o que fazia, se características. Uma característica minha é essa. Uma característica minha é essa. Então, quando pensem um pouquinho, estou dando um tempinho para você. Características pessoais, tá bom? Características pessoais. Não descrevam a função, o cargo, o que fazia, mas uma característica pessoal. Eu sou assim, eu sou isso. 2 ou 3 no máximo. Eu sou músico. Isso. A característica pessoal, não é o que faz, mas ok. É a característica pessoal, mas não é o que faz. Isso é uma coisa que você faz, você é músico, mas é uma característica pessoal. Vamos lá, você. Obediente. Obediente, boa. Ela não, ele não, eu. Eu sou visionário. Visionário, boa. Músico, obediente e visionário. Segunda rodada. Eu reconheço meus erros. Reconhece seus erros. Verdadeiro, não importa o que acontece. Verdadeiro, não importa o que aconteça. Você é um líder. Então, músico reconhece os erros. Obediente e verdadeiro, não importa o que aconteça. Visionário e um líder. Vamos lá, terceira e última rodada. Pode ser uma palavra só. Isso. Eu sou um guerreiro. Isso. Eu sou um guerreiro. Guerreiro. Amante da palavra. Amante da palavra. Ok. Mas eu sou um pai. Você é um pai. Ok. E aí, querem arriscar? Quem são os 3 personagens que estão aqui? Davi? Não. Daniel, não. Não. Vamos chutar assim a Bíblia toda agora. Davi, tá certo. Ele colocou músico. Todos são, né? Tudo que eu falei. Reconheço os meus erros e sou guerreiro. Davi, aqui você colocou obediente, verdadeiro, não importa o que aconteça, as circunstâncias, e amante da palavra. Paulo. E eu sou visionário, eu sou um líder e sou um pai. Não é isso? Você é? Não. Abraão. Visionário, um líder e um pai. Muito obrigado aos nossos personagens. Muito bom. Agora, me ajudem com uma coisa aqui. O que ajudou vocês a descobrirem ou a terem pistas de quem eram essas pessoas? Né? Nas dicas, quem conseguiu descobrir aí, ou quem estava nesse caminho, o que ajudou a descobrir? A leitura da Bíblia, ok, mas neles, né, nos personagens estavam aqui, Abraão, né, até a barba, né, Abraão, caiu como, né, pai Abraão, estava com a barba e tudo aqui, né, Davi que é um guerreiro, né, o amante da palavra, estudioso ali,
Então, Davi, Paulo e Abraão estavam aqui. O que ajudou vocês a descobrirem, apesar, obviamente, de a gente saber que eram o Fábio, o Ricardo e o Newton que estavam aqui? O conhecimento, mas vamos ser mais práticos. As características que eles deram. Né? Por exemplo, o que ajudou a descobrir de cara que era Davi? Músico. O que mais? Essa coisa de reconhecer os erros, não marca? É uma coisa que marca a caminhada de Davi. Na questão do Paulo, por que Aralva, o que você achou? Porque você que descobriu Paulo, o que chamou a atenção? Ele era obediente e temente a Deus, ok? Uma coisa que me chamou a atenção que o Ricardo falou é a história de ser verdadeiro, não importava as circunstâncias, né? Paulo tinha essa característica, não importava se era com a igreja, se era com o próprio Pedro, que era o líder da igreja, né? Como se diz na linguagem lá militar, né? Paulo era faca na caveira, né? Paulo não tinha essa, ele não aliviava para ninguém. Era uma característica do caráter dele. E Abraão, Lucas, o que você achou que era Abraão? Era o outro que você conhecia. É interessante, né? Porque o que identifica esses homens, né? São as características que eles tinham. Né, aquilo que eles traziam na sua personalidade, na sua caminhada. Agora, se a gente fizer uma rodada dessa sobre você, se eu colocasse, né, alguém que não te conhece, assim, o que você falaria a seu respeito? Quais seriam as características marcantes a seu próprio respeito? Se eu fosse dizer assim, olha, você tem que descobrir quem você é. E aí, né, eu colocaria aqui, esconderia, e você só falaria, eu sou assim, assim, assado. Quais seriam as características marcantes a seu respeito? Né? Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Né? Você pensar em 3 ou 4 características suas pessoais, que se você fosse falar sobre você para as pessoas descobrirem, obviamente não vendo você aqui hoje pela manhã, você ficasse lá atrás só com o microfone, pense em 3 características suas que você diria que ajudaria as pessoas a descobrirem quem você é, que te identificariam. Ok, você não precisa dizer qual é. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Em que sentido ou de que forma essas características podem ajudar a identificar você como discípulo de Jesus Cristo? Será que essas características pelas quais você é conhecido ou seria identificado ou identificada, te identificariam também como um discípulo, uma discípula de Jesus? Ou não? Procedimento. Quando a gente fala das nossas características, aquilo que nos identifica, aquilo que nos marca, nós muitas vezes não nos damos conta se essas nossas características não só nos identificam como indivíduos, mas se elas também nos identificam como discípulos de Jesus para as pessoas. Porque às vezes algumas características nossas podem até nos identificar, mas não vão nos identificar como discípulos de Jesus, pelo contrário. Né? Alguém já quer dizer, não, eu sou irado. Né? Aí eu sou briguento, eu sou, sei lá, né? Explosivo, explosivo, é fulano, não é fulano, só pode ser fulano. Aí a questão é, essa característica te identifica como um discípulo de Jesus? E eu quero então ir para a Bíblia, para dizer que esse negócio a gente não usa a Bíblia, Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, vamos ler. Mateus 7, de 21 a 23. Mateus 7, de 21 a 23. Quem achar, lê para a gente, por favor. Ok, esse é um texto bastante conhecido, né? Todo mundo já ouviu pelo menos uma vez. A pergunta é, o que Jesus está querendo enfatizar com esses versículos aí, com essa palavra que ele diz para os discípulos dele, né? Para as pessoas que estão seguindo. O que chama a sua atenção nesse texto, pensando naquilo que nós estamos conversando? O que Jesus quis enfatizar com essas palavras?
Vamos. Opa, então, de alguma forma, Jesus está querendo dizer que ser discípulo não é necessariamente fazer coisas para Jesus. Ser um discípulo de Jesus não está ligado a fazer coisas para Jesus, ou coisas de Jesus. Né? No texto ele diz muito claramente, né, que no último dia, muita gente vai dizer, em teu nome nós fizemos um monte de coisas. Nós fizemos um monte de coisas. Aí qual é a resposta que Jesus diz? No final, a resposta que Jesus dá? Eu não conheço vocês. Quer dizer, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, é por isso que eu pedi aqui, quando o Newton falou música, eu falei, não é uma coisa que faz, mas o que você é. Porque muitas vezes quando a gente pensa em falar, eu sou discípulo de Jesus, eu sou cristão, a gente começa a dizer assim, eu vou à igreja, né? Eu vou no CFC, eu toco no louvor, eu sou pastor, eu canto, eu toco, eu sou da diretoria, eu faço parte de um PG. Aí Jesus está dizendo para nós claramente nesse texto, nem todo que me chama de Senhor só porque faz as coisas é meu discípulo. Agora, tem uma coisa interessante nesse texto, que é a resposta que Jesus dá. Né? Assim, afasta-se de mim vocês que praticam, que fazem. Ou seja, o fazer não identifica um discípulo de Jesus. Agora ele pode identificar claramente quem não é um discípulo de Jesus. Então, ser discípulo de Jesus está ligado ao quê então? Se não está ligado a fazer, se não é fazer, é o quê então? Ser. Ele diz, eu não conheço vocês. Vocês não são meus discípulos. Né? Mas eles estão dizendo, mas nós fazemos um monte de coisas. Nós vamos à igreja, nós fomos batizados, a gente participa da ceia, eu sou dizimista, entrego os dízimos, eu faço o meu devocional, ok, aí Jesus está dizendo assim, tá, mas quem você é? Qual é a sua essência? O que a gente precisa entender, o que eu quero compartilhar com vocês hoje, em 2020, a nossa ênfase vai ser sobre santificação, santidade mais ação, né? E a base lá é 1 de Pedro 3,15, antes santificar a Cristo como Senhor, no coração de vocês, e estejam sempre prontos para responder à razão da esperança que há em vocês. Né? O fazer, a ação, ela tem que ser resultado de um ser, que é a santidade. O Pedro vai dizer claramente, antes, vamos ver lá, 1 de Pedro 3,15, por favor, vamos ler até, talvez tenham versões aí mais claras, 1 de Pedro 3,15. Quem achar pode ler. Olha que coisa interessante. Ele termina falando do fazer. As pessoas que perguntarem a razão da esperança que é em vocês, ele está falando de evangelização, de tudo que a gente tem dado muita ênfase aqui na igreja. Mas é interessante que o Pedro faz um alerta que tem a ver com o que Jesus está dizendo aqui. Ele diz, antes de vocês pregarem, evangelizarem, cumprirem a missão, vocês precisam fazer o quê? O que está no texto aí, gente? Preparados. E para estar preparado tem que fazer o quê? Está no texto. Olha o texto. O que o texto está dizendo? Tem que estar preparado para responder a razão da esperança. Mas para isso tem que fazer uma coisa antes. Santificar o quê? E o que é santificar Cristo como Senhor no coração? A gente fala muitas coisas, mas não para pensar sobre isso, né? Antes santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês. O que é santificar Cristo como Senhor no coração? Opa, começou a dar uma pista melhor, boa. Então, o que é santificar Cristo como Senhor no coração?
É só dizer que Ele é o Senhor, ó, Tu és o Senhor. Temor, eles são de sentimentos, temor, respeito. Na prática, como é que eu faço isso? Como é que eu santifico a Cristo como Senhor? Se separar do pecado. Como é que a gente se separa do pecado? Buscar as coisas de Deus e obedecendo a Cristo. Como é que a gente se torna um discípulo de Jesus e é alguém de Jesus? Sendo obediente, buscando ser parecido com Ele, buscando ter o caráter dele, santificar Cristo como Senhor. Essa versão da Thalita é interessante, ele diz, tem um respeito, né? Como é que é? Respeito por Cristo. E o tratem como Senhor. Não é o que você faz, mas tem um respeito, assim, a ideia é, deixem o caráter de vocês ser moldado por Cristo. Lutem para ser parecidos como Ele. Porque essa coisa a gente chama Jesus de Senhor, mas o que quer dizer que Jesus é o Senhor? O que o Senhor é? O Senhor é dono. Ele é dono, opa. E dono geralmente, quem faz o quê? Quem manda. O problema é que a gente fala que Jesus é o Senhor, mas a gente continua mandando, a gente continua fazendo o que a gente quer. A gente continua vivendo do mesmo jeito, do que a gente acha. Aí Jesus está dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, olha como é que bate. Pedro diz, santifiquem a Cristo como Senhor. Ele não está dizendo, chamem Cristo de Senhor, digam que Ele é o Senhor. Mas o Pedro diz, vivam esse negócio. E aí Jesus vai dizer, nem todo que me diz que eu sou o Senhor, percebe que é uma diferença? Não é fazer coisas, dizer que Jesus é o Senhor não é fazer coisas para o Senhor. Expulsar demônios, fazer milagres, cantar, pregar. Mas é santificar, é ter respeito, é deixar que Jesus mude o nosso caráter. Não é interessante? A gente acha que foi chamado, né, para converter as pessoas. Né, eu já disse para vocês aqui que isso foi uma coisa que mudou a minha caminhada no Ministério Pastoral. A gente acha que nós vamos converter as pessoas, que a nossa missão é converter as pessoas. Fazer discípulo de Jesus não tem a ver com converter as pessoas. O primeiro passo para fazer discípulo de Jesus é ser uma testemunha de Jesus. É ser um discípulo de Jesus. É por isso que assim, Mateus 28 ele diz, vão e façam discípulos. Não é isso? Mateus 28, 19, 18. Mas em Atos 1,8 ele diz, como é que a gente faz discípulos? O que diz em Atos 1,8? Ele diz, vocês vão ser os membros da minha igreja, vocês vão ser os meus ministros, vocês vão ser, ele diz, o que ele diz lá? Serão minhas testemunhas. Como é que a gente faz discípulo de Jesus? Como é que a gente cumpre a missão? Sendo discípulo de Cristo. Muitas vezes a gente acha que essa história de ganhar pessoas para Jesus, de cumprir a missão, e é importante isso, né, de salvar o mundo, ganhar a família e etc., tem a ver com fazer coisas. A gente se preocupa muito em fazer. Eu preciso ver um pequeno grupo, preciso ir no culto, preciso fazer, e perde a perspectiva de quem a gente tem que ser. O que vai fazer com que Deus nos use como instrumentos para que o Espírito Santo converta as pessoas é o nosso esforço consciente de sermos discípulos de Jesus, de sermos parecidos com Ele, de sermos testemunhas dEle, né, de sermos moldados por Ele. Né? Por exemplo, alguém que trata doente, qualquer pessoa pode tratar doente? Chegar e tratar um doente? Não. Para tratar um doente, o que a pessoa precisa antes? Ter conhecimento. De quê? De engenharia, de farmácia, Ele tem que só fazer a faculdade de medicina? Faz dele alguém que cuida de pessoas? Não. Ele tem que praticar, ele tem que ser médico. Para cuidar de doente, não adianta você conhecer sobre a medicina. Justamente. Excelente, Sérgio. Para cuidar de doente, você tem que ser médico. Não adianta conhecer a medicina. Para advogar, né, não adianta ser um bacharel em direito. Ser um bacharel em direito não faz de ninguém um advogado. Ou faz, Jetinho? Não faz. Você pode ter lá o quadro, eu sou bacharel em direito, eu conheço as leis, mas isso não faz de você um advogado. Se não tiver a prática. Agora, por que na vida cristã a gente quer fazer discípulo de Jesus sem ser discípulo de Jesus? A gente quer fazer discípulos sem ser discípulo. A gente quer que as pessoas sejam parecidas com Jesus
se a gente não luta para ser. A gente quer que as pessoas mudem o seu caráter, se a gente não permite, não luta para que Jesus mude o nosso caráter. Não é meio incoerente esse negócio? É nesse caminho. Né? É interessante. Né? Para realizar a obra de Cristo, da mesma forma que para cuidar de doente tem que ser médico, para advogar tem que ser advogado, para realizar a obra de Cristo, a obra que Cristo realizou, eu preciso ser como quem? Ser como Cristo. Eu preciso ser como Cristo. Onde é que está isso? Na Bíblia, 1 Tessalonicenses 2,12, vamos ler. 1 Tessalonicenses 2,12. É interessante, né? O caráter de um cristão, ele consiste em qualidades mentais e éticas, né? Coisas que a gente precisa buscar para que a gente possa viver de uma forma o quê? Qual é a palavra que Paulo usa aí? Digna. Digna de quê? Como é que está aí na sua versão, Elaine? Opa, modo digno de Deus. Alguém tem alguma outra versão aí? Vivam de maneira digna de Deus. Quem mais tem outra? Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus. Ou seja, é interessante que a Bíblia diz isso muito claramente para a gente, né? Ser discípulo de Cristo não é fazer, é ser. E como é que a gente se torna parecido com Cristo? Vivendo de uma maneira digna, de uma maneira que agrade a Deus, deixando o nosso caráter ser moldado por Ele. Agora, isso é fácil, não? Isso acontece só com o batismo? Só em via igreja? Só? Quando é que isso acontece? Na hora que você recebe o batismo com o Espírito Santo, aí muda, né? Aí acaba tudo, aí você recebe lá, agora... É porque tem gente que acha que é isso, quando você recebe lá uma força, você muda, o que eu acho engraçado. Né? E por isso que no Aliando a Visão a gente pode dizer, essas pessoas, e eu creio no enchimento com o Espírito Santo, eu creio no poder do Espírito Santo, creio mesmo que ele pode fazer agora. Tem gente que acha que, ou pelo menos o que me chama a atenção, a gente que recebe assim uma manifestação poderosa do Espírito Santo. E aí saiu dali, ele continua a mesma pessoa. Continua maltratando a esposa, sendo um mau pai, uma mãe ruim, um mau pagador. Falei, que mudança é essa? Não é um ato, né? Ela é um processo. O caráter cristão, esse caráter de Cristo, ele é construído na medida que eu me esforço, né, um exercício da minha vontade para permitir que Cristo molde. Então, qual é o primeiro passo para ser um discípulo de Cristo? Ter Cristo como modelo. Então, o primeiro passo para ser um discípulo de Cristo é ter a consciência que Cristo é o modelo. Cristo é o modelo. Agora, adianta só saber que ele é o modelo? Adianta só chamar ele de Senhor, não? Qual é o segundo passo? Você tem que lutar contra você mesmo, né, contra os seus pecados, aquilo que você sabe que é ruim, o Senhor não concorda. Você vai lutar uma luta da sua carne contra o seu espírito. Tem que lutar contra você mesmo. Bom, então, mas para eu lutar contra eu mesmo, o que eu preciso fazer antes? Eu tenho que obedecer, mas para obedecer eu preciso reconhecer que eu estou desobedecendo. E como é que eu reconheço que eu estou desobedecendo? Conhecendo a palavra. Conhecendo a palavra. Mas conhecendo a palavra, tem gente que conhece e não reconhece. Opa, renunciar ao caminho que está. Mas para renunciar ao caminho que está, eu tenho que fazer uma coisa antes. Ter fé? Hã? Converter o meu caminho. Vocês estão falando tudo certo, mas como é que eu renuncio? Como é que eu obedeço? Como é que eu creio? Eu preciso fazer uma coisa antes. Hã? Ok, eu aceitei o que Jesus manda, mas para eu aceitar o que Jesus manda, eu preciso ter uma coisa antes. Arrependimento. E quando é que eu me arrependo? Eu me arrependo, por que eu me arrependo? Porque eu reconheço o quê? Eu preciso reconhecer que
essas características que eu tenho, que eu estou fazendo, não estão alinhadas com o modelo. Percebe por quê? Porque, ok, eu não vou me arrepender de algo que eu não acho que está errado. Eu não vou me converter e obedecer a Jesus se eu não reconheço que o que eu estou fazendo é uma desobediência a Jesus. O problema é que a gente sabe a cartilha, tem que obedecer, tem que se converter, tem que se arrepender, tem que mudar. Mas por que a gente não faz isso? Aí volta a brincadeira que a gente fez no começo. Porque geralmente a gente não para identificar quais são as nossas características que nos identificam como pessoa. Tá bom, nessas características, todas elas me identificam como discípulo de Jesus, estão parecidas com o modelo? Ah, peraí, tem essa e essa, né? Vou usar o que a Elaine usou, explosivo. Opa, se eu sou explosivo, eu preciso reconhecer que para ser discípulo de Jesus eu tenho que trabalhar esse negócio aqui. Mas o que geralmente a gente faz? A gente quer ganhar todo mundo para Jesus, quer ganhar o marido para Jesus, os vizinhos para Jesus, mas o vizinho, o marido, a esposa pisou no calo. Mas essa pessoa não se converte. Eu oro tanto por ela, eu falo tanto para ela de Jesus. Percebe que o que Jesus está dizendo assim, ó, nem todo que faz coisas para mim, ser meu discípulo é reconhecer, né, você é chamado não para converter pessoas, você é chamado para ser uma testemunha. Mas para ser uma testemunha, você precisa primeiro reconhecer que Cristo é o modelo, né? E em segundo lugar, você precisa reconhecer que você está fora do alvo. Existem áreas da sua vida que precisam ser tratadas e que não te identificam como discípulo, uma discípula de Jesus. Aí você diz, pastor, é difícil, é complicado. Eu sei que é. Mas se você é discípulo de Jesus, Gálatas 5, 22 diz algumas coisas. Vamos ler lá? Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Opa, o fruto de quem? Do Espírito. Ser discípulo de Jesus é ter o Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, não tem essa de eu nasci assim, eu sou assim, não, eu preciso reconhecer. Então, se eu chamasse você aqui para dizer, ó, diga aí suas características principais, para que as pessoas possam te identificar. A questão é, você poderia dizer todas elas? Será que todas as suas características que te identificam como pessoa, te identificam também como discípulo de Cristo? Se você percebe que existem em você características que não te identificam como discípulo de Cristo, você precisa conhecer a Deus, você precisa pedir que o Espírito Santo de Deus mude isso e produza em você coisas diferentes. O que isso tem a ver com o que a gente fala de evangelização, de ganhar discípulos? Sabe por quê, gente? Antes de tornar Deus conhecido, a gente precisa conhecer a Deus. A gente precisa experimentar Deus na nossa própria vida. A gente precisa permitir que Ele mude a nossa vida. Como é que a gente vai falar de mudança se a gente não vive essa mudança? Como é que a gente vai falar de mudança de caráter, de temperamento, de coisas que a gente não luta e não busca viver? É interessante porque ser discípulo de Jesus sempre vai ser uma questão de escolha. Sempre vai ser uma escolha. Não tem a ver, tem a ver com a sua vontade, com a sua escolha diária. Filipenses capítulo 3, versículo 8, vamos lá. É escolha. Ser discípulo de Jesus é sempre uma escolha. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Olha aqui, eu gosto demais desse texto de Filipenses 3.
É interessante que a primeira característica, que foi a primeira que o Ricardo colocou do Paulo, foi a primeira, Ricardo, a obediência. É interessante que essa é uma marca do Paulo. Né, a obediência dele, esse texto ele é muito forte, ele diz assim, ó, todas as outras coisas, por que Paulo é conhecido, por exemplo, as 3 características que a gente colocou do Paulo aqui, o identifica como discípulo de Cristo, alguém que é obediente, alguém que tem a verdade acima de qualquer consequência e circunstância. Qual foi a terceira, Ricardo, que você usou? Confesso que eu esqueci. Você também esqueceu, Paulo também esqueceu quem ele é, está na crise de identidade. Amante da palavra, obrigado. Amante da palavra. Essas 3 características identificam alguém como discípulo de Jesus Cristo? Obediente, a verdade acima de qualquer coisa e amante da palavra de Deus? Esse é quem Paulo era. Fica fácil de identificar um discípulo de Jesus, e aí você entende por que o Paulo é identificado como discípulo de Jesus. Ele responde aí em Filipenses 3. Todas as outras coisas eu passei a reputar como menos do que lixo. Porque o que eu quero fazer mais? Por que Paulo foi o maior evangelista da história do Novo Testamento, um dos maiores da história, né? Alguém que está... Por que Paulo foi uma das pessoas que mais levou pessoas, e até hoje, através do que ele escreveu, leva as pessoas a conhecerem a Jesus? Lê de novo, Nilton, faz favor. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Interessante, né? Ele não fala de ganhar a salvação, de ganhar Cristo. Ele diz, todas as coisas perdem importância diante da questão inestimável de conhecer a Cristo. O que é esse conhecer a Cristo que o Paulo está falando? O que você acha? Do que Paulo está dizendo? De fazer coisa para Deus? Relacionamento. Conhecer é se relacionar. É interessante que ele usa a expressão no final, né, que eu considero tudo como pior do que lixo em relação a ganhar a Cristo. Eu acho essa expressão muito interessante. A ideia de ganhar para mim, de ter comigo, de saber, conhecer profundamente quem Ele é, tê-lo na minha vida, tê-lo na minha... Eu acho que ele diz que o que a gente precisa como igreja rever, e por isso em 2020 nós vamos trabalhar essa ideia de santidade mais ação, que santificação é santidade mais ação. A gente precisa rever essa questão da santidade. A gente se acostumou a falar em santidade. Mas santidade não é o que acontece naturalmente, nunca vai acontecer naturalmente. Porque o que a gente produz naturalmente? A gente já está cansado de estudar aqui no CFC? Pecado. O natural para a gente é uma vida de pecado, esse é o natural. Para todos nós. O natural é, santidade é um esforço. É um esforço de ser parecido com Jesus, de ter um caráter. E aí muitas vezes a gente quer ganhar as pessoas para Jesus, ou quer que as pessoas conheçam a Deus, se a gente não busca isso. Se a gente não luta desesperadamente por isso. E é interessante que, quando a gente olha para a Bíblia, né, se tem uma coisa para a qual Deus nos predestinou, eu não estou falando de doutrina da predestinação, mas a ideia de assim, qual é a vontade de Deus, qual é o propósito maior de Deus para todo ser humano? A gente acha que é a vida eterna no céu, não é. Não é. O propósito maior de Deus para o ser humano não é levá-lo para o céu, não é. Sabe qual é? Qual você acha que é o maior propósito de Deus para o ser humano? Desde que o criou. Né, a gente para pensar às vezes. Salvação? Propósito, eternidade? Hã? Nos tornarmos como Jesus. Opa! Ó, qual foi o propósito inicial de Deus? Ele criou o ser humano de que maneira? Pouquinhos. Opa, voltou. Voltou. Deus criou o homem para quê? A sua imagem e a sua semelhança. O que o pecado fez? Tirou a nossa imagem e semelhança de Deus. Nós somos omelete. Somos o quê? Omelete? Me explica isso aí. Aí você vai fazer um omelete, aí com 5 ovos. Aí você quebra o primeiro, lindo. Aí o segundo, lindo. O terceiro,
Wanda, nós somos omelete. O problema, qual é o nosso problema? Geralmente a gente não consegue separar o ovo podre. E a gente acha, como é um só, não vai acontecer nada. Afinal, tem 5. Tem 5 coisas boas. Aí, ó, eu sou bom pai. Aí eu vou na igreja. Aí eu faço isso, eu faço aquilo. Aí aquele podrezinho, a gente diz, mas é só isso. Sim. Sim, e interessante que ele diz nesse texto, né, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. É interessante que esse alvo, o que você pensa? Que alvo é esse do Paulo? Vamos lá, boa. Qual é o alvo de Paulo? É a mesma pergunta que eu fiz antes. Qual é o propósito maior de Deus para o ser humano? A salvação? Não. A eternidade? Não. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em quem? Cristo Jesus. Quem é o alvo? Jesus. A gente fica buscando coisas, a salvação, as bênçãos, a eternidade, viver no céu, mas isso não é maior. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou para ser a sua imagem e a sua semelhança. O pecado distorceu isso. Qual era o plano que Deus tinha desde antes de tudo isso acontecer, segundo Paulo diz, desde antes da fundação do mundo? Jesus. Então, para que Deus, qual é o propósito maior de Deus para o ser humano? Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Qual é o maior propósito de Deus? O que Deus mais espera do ser humano? Que ele seja salvo? Que ele vá para o céu? Romanos 8, 29. A gente conhece muito o 28. O 28 a gente conhece de cor. Como é que é Romanos 8, 28? Romanos 8, 28 diz o quê? O 28. Isso a gente conhece de cor e salteado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo... Aí a gente para aí. E a gente usa esse versículo para dizer o seguinte, não, se eu amo a Deus e eu vivo o propósito dele, tudo vai cooperar para o bem. Sabe qual é o problema que a gente às vezes entra em conflito com esse texto? A gente não sabe qual é o propósito de Deus. Agora, qual é o propósito de Deus? A gente precisa ler o 29. O que é que diz o 29? E aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, qual é o propósito de Deus? Hã? Então todas as coisas cooperam para o bem, não é só de quem ama a Deus, quem vai na igreja, quem faz coisas para Deus. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que estão buscando desesperadamente o quê? Ser parecidos com Jesus. Quando você procura ser parecido com Jesus, mesmo aquelas coisas que parecem ruins, você entende porque Ele vai mudando o seu coração, Ele vai te dando resiliência, Ele vai te sustentando. Você vai começando, como diz o Paulo, a ter a mente de Cristo, o caráter de Cristo. O Espírito Santo começa a produzir em você coisas que só o Espírito do Senhor pode produzir. É interessante que a gente lê muita pessoa conhece de cor Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia, então vai dar tudo certo. Mas qual é o propósito? É ser parecido com Jesus. Bom, se você não procura ser parecido com Jesus, nem todas as coisas vão cooperar para o bem. No seu caso, não. Porque se o seu propósito é ter cargo, se o seu propósito é aparecer, se o seu propósito é ser religioso, se o seu propósito é ser aplaudido pelas pessoas, se o seu propósito é ficar rico, se o seu propósito é outro que não esse, nem todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Algumas delas vão fazer um mal danado para você. Mas quando o seu propósito de vida é o mesmo propósito de Deus, por isso que o Paulo diz, né, aqueles são chamados segundo o seu propósito. Aí ele começa a explicar, por quê? Porque aqueles que desde antes ele predestinou, ou seja, qual é o propósito? A ideia de predestinação nesse sentido, não é que ele escolheu alguns. Ele predestinou as pessoas para que fossem, qual é o destino, qual é a vontade dele? Fossem
a imagem do seu filho. Para que Jesus fosse não somente o unigênito, mas ele fosse também primogênito. Essa é a ideia da palavra primogênito. A gente usa umas palavras também que a gente não para para pensar, né? Unigênito é o único dessa essência, é o único da mesma essência de Deus. Deus enviou o seu filho unigênito, é o único dessa essência. Mas a Bíblia vai falar muito de primogênito. Ele é o primeiro desse gênero. É o primeiro, né, a ideia de gene que a gente fala, é o primeiro que tem essa qualidade. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Paulo vai usar muito essa expressão. Por isso que a gente diz, Jesus é o nosso Senhor. Mas ele também é o que nessa perspectiva? É o nosso irmão mais velho. Geralmente, assim na família, o irmão mais velho não acaba sendo uma influência para o mais novo? Boa ou ruim? Irmão mais velho, geralmente, ele é uma referência, boa ou ruim para o mais novo. Quando é pequenininho, o mais novo geralmente começa a imitar o que o mais velho faz. Se faz errado, ele vai fazer também. Viu? Vai se preparando aí, Vitalino. Se faz certo, geralmente o irmão mais novo, quando ele imita. Agora, quem é o nosso modelo? O nosso modelo é Jesus. Então, para a gente terminar, eu quero dar 3 exemplos para vocês. Eu quero que vocês me ajudem a resolver esses casos. Eu vou colocar cada um desses casos. Se você fosse o discipulador dessa pessoa, se fosse alguém que ia caminhar, são 3 pessoas que convivem com a gente aqui na igreja, hipoteticamente, óbvio, né? Se você associar alguém, aí você vai ser. Mas não é ninguém assim. São 3 pessoas, né? Colocar em prática isso. Como é que você acha que poderia entender essa proposta que a gente acabou de estudar? Que argumentos você usaria? A gente acabou de entender que ser discípulo de Jesus não é fazer, mas é ser parecido com Ele. E para ser parecido com Ele, a gente tem que entender que Jesus Cristo é o modelo, até aí tudo bem. A gente precisa reconhecer na nossa vida, na nossa área, o que não está parecido com Ele, e entender que não é só fazer. Então, o primeiro caso é o caso do Fabrício. Fabrício é um líder bastante comprometido com a sua igreja. Ele teve seu encontro com o Senhor aos 18 anos de idade. Desde então tem estado envolvido com a obra do Senhor, especialmente na liderança do grupo de jovens. No início do seu ministério, ele presenciou um movimento nas igrejas evangélicas que atraiu um grande número de novos convertidos. Aprendeu que eventos bem realizados, conectados com a visão ministerial, podem aumentar o volume de frequentadores do seu grupo. Ele trabalha muito para aumentar cada vez mais esse grupo. Para ele, crescimento quantitativo é um sinal de que ele está realizando um ótimo trabalho para o Senhor. Apesar de toda a sua dedicação em aumentar o número de jovens da igreja, nos últimos 2 anos, esse grupo tem sofrido perdas muito grandes e tem se reduzido praticamente à metade de jovens. Fabrício tem procurado encontrar e corrigir os seus erros, mas tem se sentido fracassado diante dos resultados recentes. Pergunta para você, se você fosse aconselhar o Fabrício, fosse o discipulador, conversar com ele, como é que você poderia ajudá-lo a entender a proposta de Jesus? Que argumentos você iria usar para o Fabrício? Opa, examinar ele próprio. Boa, Ditinho. Eu tinha buscado ser mais parecido com Jesus. Boa, Di. Muito bom, gente. Não é qualidade, não é quantidade, é qualidade. Cuida bem daqueles que estão aqui. O Fabrício se preocupou muito com quantidade e cresceu muito. Mas provavelmente, né, o que a gente está dizendo, como ele não se preocupou em fazer dessas pessoas discípulos de Jesus, torná-las discípulos de Jesus, mas só em fazer coisas, do jeito que cresceu, a turma foi embora. Boa, Gi, muito boa. O que mais você diria para o Fabrício? Alguém mais quer dar algum conselho para ele? Coitado, ele está esperando o apoio de vocês aqui hoje. Consolidar. Qual é o grande problema do Fabrício aqui? Qual é o grande erro, se é que a gente pode chamar assim, do Fabrício? Porque cresceu, ele está trabalhando, né?
O foco dele está no fazer, ativismo. O problema do Fabrício é um problema que nós somos picados por ele demais. Nós, dessa escola nossa, isso aqui é um negócio que, se a gente não vigiar, nós somos ativistas. E eu não estou dizendo que não tem que fazer, lógico que a gente tem que fazer, tem que trabalhar muito para Jesus. Agora, o problema é quando a gente acha que isso aqui define o que é cristianismo. Isso aqui tem que ser a consequência do ser, do que a gente é. Senão vira só tarefa por tarefa. Deixa eu dar o exemplo da Magda, que é o segundo caso. A Magda é uma daquelas líderes que se pode contar. Juntamente com outros 3 líderes, ela coordena o programa de PGs, de pequenos grupos da sua igreja. Cada líder é responsável por treinar e cuidar de uma equipe de 8 PGs. Frequentemente, ela recebe elogios pela sua dedicação e competência na assistência à sua equipe. Mesmo tendo uma carreira profissional, sendo esposa e mãe de um filho, ela consegue acolher as pessoas de sua equipe, treiná-las, coordenar a atividade dos PGs, mantê-los na mesma direção, para que contribuam com a igreja no cumprimento dos seus propósitos. Além disso, o número de novos convertidos nos PGs que coordena aumentou consistentemente ao longo dos anos, graças à atenção que ela dedica ao processo de capacitação dos líderes. Até mesmo os outros líderes elogiam o seu jogo de cintura e a sua disposição para atender a tudo e a todos com excelência. Na verdade, a própria Magda ficou orgulhosa de se destacar entre os demais no exercício do seu ministério. Para ela, trabalho bem feito tem que ser percebido e reconhecido. Seu coração está cheio de orgulho em poder fazer tanto. Ah, se todos conseguissem fazer o mesmo, essa igreja seria melhor do que é. Ah, se todo mundo fizesse como eu faço, essa igreja seria uma bênção. O que você diria? Cala a boca, Magda. E aí, o que vocês acham? Que a Magda é uma bênção, né? Olha, trabalha, os PGs estão multiplicando, as pessoas estão sendo discipuladas, então está tudo certo com a Magda. Não, o que você diria para a Magda? Ela se vangloria. Uhum. Eu busco para mim, eu busco riqueza para mim, eu busco para mim, eu sou o cara. Uhum. Quem é o Senhor aí? Não é Jesus, né? É a Magda, né? Quem mais? Alguém tinha falado? Para o pastor? Para o pastor, vamos mandar para a Heralva. Para a Heralva, para o Luiz Antônio, lá para o PG do Luiz Antônio da Heralva que eles resolvem. Vou caminhar para o pastor. Coitado do pastor, né? Percebe assim, parece, quando você olha de fora, está tudo certo, os resultados, os PGs estão multiplicando, tem gente se convertendo, né? Ela treina os líderes, ela faz tudo o que ela tem que fazer, ela faz muito bem. Mas tem um problema aqui nesse caso, não? Claro que tem. Ela se perdeu no caminho, isso aí. Isso acontece na igreja, não? Isso coloca em risco essas pessoas que se foram discipuladas por ela, que a tem como referência, não? Lógico que coloca em risco. É a turma assim, em teu nome, nós fizemos. Aí Deus está dizendo, Senhor, eu não conheço você. Qual é o problema da Magda? Motivação. Ela não é discípula de Jesus, ela é discípula dela mesma. Ela é discípula do orgulho dela. Né? Como a gente diz, dá uma placa para ela, né? Se der placa, se não chamar ela para fazer oração no domingo, se na hora que agradecer não citar o nome da Magda, provavelmente ela vai ficar chateada, magoada, né? Não vai fazer mais, talvez, achar que não está sendo valorizado. Que, Rose? Esse mês vai ter multiplicação, vou parar, né? Vou mostrar para eles, né? Talvez o texto básico da vida da Magda seja, sem mim nada podeis fazer. Né? Mas eu mesmo, Magda, talvez seja o texto que ela mais goste na Bíblia. Sem mim nada podeis fazer. Hã? Provavelmente a gente que vai embora da igreja porque não é valorizada, não é reconhecida. É a Magda, não é a Magda, isso é um caso hipotético. Gente, ó, vocês estão, tá aqui, ó, estou pegando de um material que eu estou usando, até para dizer, o pastor está mandando. Da igreja? Não, aqui tinha já foi, mas não era nem livre.
Muito tempo. Por que será? Quem? É? Com esse nome? Fala, Sérgio. Boa, ele já recebeu sua recompensa. O que eu quero chamar a atenção de vocês com isso é que, assim, às vezes está fazendo a coisa certa não significa que a igreja está no caminho certo. Está fazendo, por isso que é santificação. Antes santifiquem a Cristo como Senhor, para que então vocês sejam preparados. Tem gente que está preparada para dar a razão da esperança e está evangelizando. Mas está errada a base, isso compromete lá na frente. Não só a pessoa, mas quem está em volta. Quem está em volta, porque na hora que essa pessoa, que acontecer, os discípulos de Jesus que foram influenciados pela vida dela, inevitavelmente alguns pelo menos, vão se decepcionar. Mas isso não acontece aqui, não acontece na igreja, é só lá na igreja da Magna. As pessoas se decepcionam, as pessoas perdem por quê? Porque foram criadas no modelo errado. Alguém tinha falado alguma coisa? Não, só para ir para o terceiro e último, Ana, pastora. A Gida tomou até um susto. Eu? Sim. Boa. A Magna precisa ser cuidada, ela precisa de um discipulador, de alguém que cuide dela e realinhe, né, alinhe a visão. Hã? Pastora Ana? Encaminha para a pastora Ana, no caso, Veral. Vai ser caso a Magna. Sim. Sim. Agora, essa é uma questão interessante, porque a gente que é líder, enfim, que está envolvido em igreja e está fazendo coisas, acha que às vezes, assim, sabe aquela palavrinha que, assim, é uma palavrinha que às vezes é um problema na igreja. Está uma bênção. Está uma bênção é o quê? Está tudo e não está nada. Está uma bênção. Se você olha para o trabalho da Magna, é uma bênção o trabalho dela. Mas está tudo 100% aqui? Não. Tem um problema sério aqui, que se não for tratado, por isso o GD é importante, o pequeno grupo é importante, o discipulado individual é importante, para que ela perceba e dizer assim, ó, sua motivação está errada. Onde é que isso aqui acontece? Lá em Lucas 10, depois você pode ler, mas você conhece a história. Quando Jesus envia os 70 de 2 em 2, lembra? Ele manda os 70, vocês vão entrar de casa em casa, vocês vão falar, a paz de Jesus seja sobre essa casa, se houver um homem de paz, você entra, se não sacode o pó e vai embora, beleza. Quando eles voltam, você lembra como é que eles voltam dessa missão, os 70? Que o texto diz lá em Lucas 10, eles voltam celebrando, por quê? Fizemos aquilo, porque os demônios, nós fizemos. Qual é a correção que Jesus faz? Isso, ele diz assim, ó, não se alegrem pelos resultados. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que Jesus faz? Ele alinha a visão, ele diz, ó, tá uma bênção. Mas cuidado que a motivação de vocês está errada. A motivação está porque demônio obedece vocês? Não, vocês não foram chamados. O que deve motivar vocês não é o fato dos demônios obedecerem, não são os resultados. Mas é o fato de vocês serem meus discípulos. Esse texto é muito legal, Lucas 10, depois se você quiser ler, é bem história de igreja, que às vezes o fato de que está acontecendo... Bom, vamos para o último, que é o irmão Ícaro. O irmão Ícaro, ele é muito conhecido, é o último. É conhecido por toda a sua igreja, é um dos membros fundadores. E ajudou... é um dos membros fundadores. Ele ajudou pessoalmente a igreja a se estruturar e crescer. Certamente ele foi muito usado por Deus para incentivar e trabalhar nos primeiros anos do ministério, há 20 anos atrás, há 40 anos atrás. Quando a igreja precisava de uma palavra de apoio ou de alternativas para os desafios, o irmão Ícaro estava sempre lá. Há cerca de uns 5, 7 anos mais ou menos, a igreja recebeu muita gente nova. Algumas vindas de outras igrejas, outras até recém-convertidas. Algumas dessas pessoas são percebidas hoje nitidamente como cristãos influentes, comprometidos com a verdade e com a obra de Deus. Eles usam seus talentos para o crescimento do reino, tanto em qualidade como em quantidade. Na verdade, esses novos membros foram fundamentais
para trazer à igreja um frescor na forma de fazer as coisas. Além de bereanos, ou seja, gente que estuda a palavra e que confronta a palavra, eles têm muita iniciativa e criatividade para tornar realidade uma igreja relevante e contextualizada com o seu tempo. De certa forma, o irmão Ícaro perdeu seu destaque na igreja. Ele já não é referência para os mais jovens e as decisões são discutidas entre todos. Os mais antigos são apenas mais uma parte do corpo, importante, mas não são eles que definem, eles são mais uma parte. Diante disso, o irmão Ícaro tem se tornado cada vez mais crítico e inseguro com a sua importância no presente e o futuro dessa comunidade. Ele está constantemente se comparando com os demais, não consegue acompanhar os mais jovens e pensa em fazer cursos para se atualizar. Está sempre pensando em não ser deixado de lado, muito menos para trás. E aí? Como é que é, Elias? Problema? Por que problema, Elias? E aí? Conflito de geração. O que vocês diriam para o irmão Ícaro? Ele está preocupado em ser deixado para trás, está amargurado, está... Porque ele era o cara, né? Ele era a coluna, a última palavra. O que vocês diriam para o irmão Ícaro? Hã? Vai no PECs mais. Hã? Misericórdia, não. Não é de jeito nenhum. Sabe uma coisa? Fala, Sérgio. Isso. Essa é uma boa posição para dizer assim, ó, que Jesus cresça, a igreja está crescendo, as pessoas estão fazendo. Seu papel é importante. Que bom, tinha um irmão, quando não tinha ninguém, vamos dizer assim, o irmão era uma referência. Que bom que existem outras pessoas como irmão, que junto com o irmão, em vez de ter um Ícaro, nós temos 10, 15, 20, 25, 30. Nossa, agora você foi. Aí você canta até aquele louvor, né? Voar, voar, subir, subir. Deixa pra lá. Cara de volta. Isso, boa. Boa. É a ideia de pensar no todo, né? Alguém mais? Sim. Sim. Integrar, às vezes a gente acha que integração é só dos novos. E às vezes tem gente dentro da igreja precisando ser integrada. Boa. Porque não consegue perceber a mudança, não consegue aceitar a mudança e vai ficando de lado. Então ele precisa ser integrado também. Eu achei um pouco bom também do irmão Ícaro, pelo menos ele quer se atualizar. Ele quer, Sim. eu acho que ele quer ser orientado. Tem lugar para tudo. Isso. Ele quer participar. Acho que ele não quer. A minha visão foi, ele não quer ficar de lado. Ele só está um pouco perdido e se sentindo desvalorizado. Acho que a ideia é valorizar e falar, olha, graças a Deus, é como você falou, né? Você era um, agora nós somos muitos, é melhor. Uhum. Boa. Alguém mais, Luiz? Uhum. É resultado daquilo que ele semeou. Boa, boa, daquele que ele botou como base. Sim, sim. Eu acho que é interessante, né? Uma das coisas boas que eu vejo, né? Quando eu olhei para esse exemplo aqui, me chamou muita atenção. Graças a Deus nós não temos, pelo menos até onde eu saiba, dificuldades, né? Não temos irmãos Ícaros aqui, até talvez um ou outro, mas a grande maioria dos nossos irmãos estão há muito tempo. E o que me chama muita atenção, né? Por exemplo, é ver, né, no cuidar que a gente teve de líderes aqui, é o irmão Benedito, né, com 90 anos, né, com a dificuldade dele estar aqui, ele está participando, ele diz, foi professor de escola dominical muitos anos, hoje ele não tem a mesma vitória, mas ele está aqui, ele faz parte, ele se sente parte, o que ele semeou, o próprio Claudio Honor, né, esses irmãos mais, que fazem parte, não tem aquela, não vou participar, porque agora quando eu vejo Moisés, por exemplo, né, na celebração dos jovens,
Né? O No Arena já aconteceu de No Arena, e o Moisés está aqui, 80 e tantos anos, ele está aqui no Arena, a luz, ele está aqui. Eu estou apoiando ele, né? Alguns deles dizem assim, é difícil, às vezes, né, o som é meio alto, né, Ditinho? Às vezes é luz demais, às vezes é complicado, mas disse, não, eu estou pensando no todo. Né? Tiveram o seu papel muito importante quando não tinha nada disso. Não tinha tanta gente, não tinha tanto recurso, não tinha tanta tecnologia, mas eles estavam aqui. Mudou a linguagem, mudou a luz, o barulho, o jeito, o pastor não usa mais terno, tá? Mas eles estão aqui. E assim, essa ideia, né, quando eu vim entrando, eu pensei nisso, não, estava sentado. Quando eu vim entrando aqui, eu falei, puxa vida, né, que legal, 9h30 da manhã, tanta gente não vem, preguiça e tal. Eu faço parte, eu quero fazer parte, eu quero... Né, o que tem a aprender? Ele podia dizer, o que eu tenho mais a aprender? 90 anos, dava de manhã para lá, mas ele está aqui para construir, para participar. Então eu louvo a Deus e quero dar esse testemunho aqui, ele, Moisés, tantos outros, né, Virgínia, Vigentina, Ana Nery, e essa turma que está aqui fazendo parte. E é programação de jovens, é musical, você vê no coral, estavam eles muito bonitinhos ali, a Zefinha, o Ditinho, o Vigentina, e estão ali fazendo parte. Tem adolescente, tem criança, eles estão ali fazendo parte. Entender que eles tiveram um papel no momento onde eles eram os líderes. Talvez hoje eles não estejam mais, né, na frente. Mas o que é uma coisa interessante? Né? Eles entendem que esse é um papel importante. Eles continuam sendo referências para a nova geração. Né? E quando eu olho, eu me lembro de alguém, quando a gente estava aqui no dia do cuidar, e aí alguns líderes não vieram, aí alguém falou assim, não sei se foi o Maico, né? O senhor nem sabe disso, quando ele entrou aqui, né, com a dificuldade da perna, aí ele falou assim, pastor, olha isso, como é que eu vou arrumar uma desculpa e dizer que eu não consigo estar aqui, quando eu olho para o irmão Benedito, com 90 anos, depois de um AVC e tal, está aqui fazendo para fazer, eu não tenho desculpa. Ele falou assim, eu não tenho desculpa, ele é uma referência para mim. Então eu acho que a gente precisa valorizar esse papel, e eu louvo a Deus porque aqui na nossa comunidade, esses irmãos e irmãs, eles entenderam a importância, como Elias falou, né? Passaram bastante, mas estão aqui, e fazem parte, não são dodói, contribuem, puxam a orelha quando precisa da gente, e continuam a fazer parte, entendem que eles têm um papel fundamental, né, que, como disse o Sérgio, né, citando Paulo, é o conhecimento de todos. Então, queridos, o que eu quero deixar para vocês, para duas coisas finais, para nós orarmos e terminarmos. A questão também é fazer parte do corpo. Sim. Você é parte daquilo. Então, não tem como você fugir disso. Né? Eu não faço mais parte dos cabeças da igreja, mas eu sou parte disso. Isso. E eu me sinto parte disso. Uhum. Independente de A ou B, eu sei o que mudou. Mas eu quero estar aqui. Quando está falando da palavra de Deus, está pregando a palavra de Deus, eu estou aprendendo. Porque a vida, até o final, é um aprendizado. Sim. Nós fazemos parte disso. Então, para nós, isso faz parte da nossa pele, isso faz parte de nós. A gente estar aqui é algo muito bom. Que bom, que bom. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Ter essa referência e lembrar, né, que o cabeça, na verdade, é Cristo, né? Nós somos pescocinho que tentamos dar direção, mas a cabeça é Cristo. Se não for Ele, né? E o texto de Paulo dos membros. Então, duas perguntas para você pensar. Primeira, seu caráter é semelhante ao de Cristo com relação a morrer para si mesmo? Essa é uma coisa que a gente precisa responder. Se a gente quer saber, eu sou um discípulo, uma discípula de Jesus, o meu caráter, o seu caráter é semelhante ao de Cristo com relação a morrer para si mesmo? O segundo, e talvez essa aqui seja bem forte, seu caráter, para você, ele é mais importante do que as suas capacidades e habilidades? No seu coração, o que tem preocupado mais você? As suas capacidades e habilidades, o que você faz para Jesus, ou quanto você é parecido com Jesus? Onde você tem investido mais o seu esforço e a sua vida? Em fazer coisas para Jesus, ou em ser parecido com Ele? Ou pelo menos, o esforço tem sido o mesmo, né? O investimento tem sido o mesmo, de tempo, de vida. A gente se preocupa muito em fazer, e muitas vezes perde a perspectiva da essência, do ser. Né? Ele não nos chamou para converter pessoas para Jesus. Ele nos chamou para sermos parecidos com Jesus. Se nós somos parecidos com Jesus, somos testemunhas dele, Atos 1:8, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, a cada dia o Espírito Santo vai acrescentar aqueles que vão ser salvos. Ele vai fazer isso. Atos 2 diz isso. Ele vai fazer isso. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, agradecer a Deus por essa manhã. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, que é dinâmica, que é atual.
E queremos, em nome de Jesus, pedir ao Senhor perdão. Perdão por nós, pelas vezes que nós perdemos o foco e entramos num ativismo, ó Deus, seja em que área for da nossa vida, preocupados em fazer coisas para o Senhor, até coisas em Teu nome, coisas até que são boas mesmo, são listas, são dignas, enfim, são importantes, mas não temos como foco maior da nossa vida sermos parecidos com Teu Filho Jesus. Tem misericórdia, Deus, olha para nós e que Teu Espírito nos sonde nessa manhã e nos mostre as áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, transformadas, ó Deus, para que aquelas características que nos definem para as pessoas possam definir não somente a nossa identidade enquanto pessoas, mas possam definir para as pessoas a nossa identidade como homens e mulheres que são discípulos e discípulas de Jesus, que estão buscando desesperadamente, lutando para viver o maior propósito do Senhor, que é sermos parecidos com Teu Filho. Nos ajuda nessa jornada, que a partir disso, ó Deus, a luz de Jesus brilhe diante dos homens, para que então, a partir de quem nós estamos buscando ser, a luz de Jesus refletida em nós, as pessoas vejam as nossas boas obras, aquilo que fazemos, e a partir disso glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que seja assim, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.